Luís deseja promover mudança para ter Pulgar e Saul no mesmo time. Boto, Wallacian e Danilo são denunciados pela Procuradoria do STJD. É brincadeira, meu irmão. Arbitragem nada, né? Não se fala de arbitragem. Romário dispara sobre arbitragem e levará a pauta sobre profissionalização ao Senado. Até que, enfim, a posição do Flamengo sobre suposto episódio de Samuel Lino embalada, meus amigos. Samuel, por favor, Lino, se tá saindo demais, cuidado, irmão. Não sai, não. Pô, guarda o teu corpício aí para os jogos do Flamengo. Representantes de Samuel Lino estudam processar jornalista por danos morais. O jornalista lá que soltou a bomba sobre o Samuel Lino. Bruno Henrique participa de audiência da Comebol e explica gesto obsceno. Vamos falar um pouco mais sobre Bruno Henrique, hein? Fica comigo até o final. Comebol já tem plano B caso tire final da Libertadores de Lima. Meus amigos, aonde o Flamengo pode jogar, porque o Flamengo vai chegar na final, né? Eu acho, ou melhor, eu tenho certeza disso. Você também tem certeza? Deixe sua opinião nos comentários aí. Seguindo aqui, ex-Flamengo dispara sobre o Wallacian. O jogador acha que é um super-homem, meu Deus, quem é que falou isso aí do Wallacian, hein? Para finalizar, ainda hoje, Júlio César exalta Rossi e destaca trabalho excepcional do goleiro do Flamengo. Meus amigos, são muitas e muitas informações sobre o Flamengo, mas eu gostaria de te pedir o seguinte, irmão, já vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do Mengão, meus amigos. Lembrando que você nos ajuda demais e a gente só cresce aqui no YouTube, a família aumenta, porque eu e você possuímos o quê? O DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, vamos para o início do nosso vídeo. E o Felipe Luís, hein? Meus amigos, Felipe Luís pode promover mudança para ter Pulgar e Saul jogando no mesmo time, no mesmo momento ali no Flamengo, na equipe. Após quase 3 meses fora por lesão, Eric Pulgar voltou a treinar com o grupo e deve reforçar o meio-campo do Flamengo. Trouxe essa notícia para vocês ontem, recentemente. O chileno se recuperou da lesão no 5º metatarso e está sendo preparado para ser relacionado no clássico contra o Botafogo, já nessa quinta, na quarta-feira, na verdade, dia 15, tá? Lá no Engenhão. A presença de Pulgar promete aumentar a concorrência por vaga no setor de Felipe Luís, que pode promover alterações no time. Olha isso, hein? Vamos lá. Durante o período de ausência de Pulgar, o meio-campo do Flamengo passou por grandes alterações. Inicialmente, Alan e Everton Araújo atuaram juntos. Meu Deus, só fracasso, né? Quando o Jorginho não estava disponível. Com a chegada de Saul, o espanhol se firmou como titular absoluto, ocupando a vaga principal, enquanto De La Cruz aparece como segunda opção, recuperado de problemas no joelho. Pô, Saul e Jorginho é a dupla, né, meus amigos? Não podem ficar realmente de fora desse time. De acordo com o GE, um dos planos de Felipe Luís para ter Pulgar e Saul é posicionar o espanhol mais pelo lado direito, função semelhante a que Gerson Coringa desempenhava antes de deixar o Flamengo. Para acomodar Pulgar, um dos pontas precisaria sair. Setor que está sendo realmente muito disputado ali por Carrascal, Plata e Luiz Araújo. Não concordo com Carrascal na ponta direita, como o Felipe Luís escalou, mas vamos seguir aqui, ó. Pulgar e Saul. A preparação do Flamengo para enfrentar então o Fogão, tá? Vamos lá. Pulgar fará o retorno de forma gradual. O meio-campista está fora desde 29 de junho, quando se lesionou lá contra o Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes. Já Saul segue em trabalho interno, recuperando-se de dores no tornozelo esquerdo, sem lesão detectada, graças a Deus. Enquanto De La Cruz aí completou o grupo após tratamento especial nos 2 joelhos. Vamos lá, seguindo aqui para fechar, a tendência é que Eric Pulgar seja reserva no clássico entre Botafogo e Flamengo e Saul volte ao time titular após ser poupado diante do Bahia. Lembrando que o jogo ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 15, às 19h30. O que vocês acham aí de Pulgar jogando no mesmo time que Saul? Daria certo? Eu acho assim que o Saul, irmão, de extrema qualidade. O Flamengo pode jogar realmente com 2 atacantes apenas. Pedro como centroavante ali, ponta direita, colocaria
Samuel, ponta esquerda, Samuel Lino, né? O Bruno Henrique, o Everton Cebolinha ainda assim. E testaria o Saul como ponta ali direito, jogando um pouco mais, fazendo ali a transição junto com o lateral. Deixe sua opinião nos comentários. 3 jogadores do Flamengo foram denunciados pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Meu Deus do céu, vamos lá. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça, STJD, denunciou formalmente o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, o zagueiro Danilo e o atacante Wallace por incidentes ocorridos em Salvador. Meus amigos, as denúncias são baseadas em críticas à arbitragem e lances de jogo. As informações são do UOL. Agora não pode mais não, hein? Não pode, rapaz. A gente vive num país que a gente não pode falar mais nada. Falando de futebol aqui, eu estou falando especificamente de futebol, se tu está pensando em outras coisas, mas eu tô falando de futebol, pelo menos de futebol também. Não se pode falar mais nada. A gente vê os erros acontecendo, eu tô falando aqui com a parede mesmo, com a parede. Porque, porra, tu vê os erros acontecendo durante o jogo e você não pode falar mais nada, mano. Tá ferrado, estamos ferrados mesmo. Vamos lá. José Boto foi enquadrado por 2 declarações após o jogo, nas quais levantou suspeitas contra a arbitragem. O dirigente foi denunciado com base no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de ofensa à honra por fato relacionado ao desporto. Pô, mano, isso é brincadeira. A denúncia se baseou no seguinte trecho de sua entrevista. O que acontece em outros campos deixa suspeitas. O árbitro que nos prejudicou contra o Cruzeiro ganhou como prêmio apitar o jogo do nosso rival e fez o que fez. Alguém da CBF tem que vir falar sobre isso. Caso seja condenado, o Boto pode enfrentar uma suspensão que varia de 15 a 90 dias. Meu amigo, o cara só falou realidade. Aquele jogo ridículo. Ramon Abate Abel estava até para ser afastado. Já nem sei mais. Eu me lembro que eu dei uma reportagem aqui falando que ele foi afastado. E aí o cara falou sobre esse jogo e... Pô, é brincadeira. Danilo e o Wallace também podem pegar gancho. Vamos ver aqui, ó. No campo de jogo, 2 atletas foram alvos da Procuradoria. O zagueiro Danilo foi denunciado por uma jogada violenta que resultou em sua expulsão com o cartão vermelho direto aos 13 minutos do primeiro tempo. Foi muito infantil realmente, né? Deu mole. E aí ele pode pegar de 1 a 6 jogos. É mole. Já a situação do atacante, o Wallace é mais complexa. O órgão entendeu que o lance que gerou seu segundo cartão amarelo e, consequentemente, a expulsão, configurou uma agressão ao lateral Gilberto. Meu Deus. Por isso ele foi enquadrado e pode ter uma punição de 4 a 12 dias pela cotovelada. Cara, eu vou falar um negócio. Estão fazendo de tudo para tomar a taça do Flamengo. Deixe sua opinião nos comentários. Se não é ridículo todo esse sistema contra o mais querido, o Mengão. Falando ainda sobre a arbitragem, meu irmão, que é a protagonista. O futebol não é mais protagonista, né? Não são os dribles bonitos, não são os lances de gol belos. Cara, não é mais isso. Agora são os árbitros que querem aparecer, que o tempo todo fazem de tudo para ser a estrela dentro de campo. Vamos lá, Romário dispara sobre a arbitragem e levará pauta sobre profissionalização ao Senado. Muito bem. No cenário de celebração do futebol, que reuniu lendas do Brasil e da Itália, no Maracanã, nesta sexta-feira, dia 10, o ex-atacante e atual senador Romário, do PL, né, não poupou palavras para criticar duramente o nível da arbitragem brasileira, que é ridícula. O baixinho afirmou que levará ao Senado, já na próxima semana, a pauta de profissionalização dos árbitros como uma solução para as falhas recorrentes que, segundo ele, têm manchado o esporte do país. Fato. Palavras do Romário, ó. Tá uma merda. Romário falou assim. Realmente, tá uma merda. São várias falhas em todos os sentidos. Disparou aí o campeão mundial de 94 antes de participar da partida do coração. Né? Um amistoso aí beneficente que ocorreu no Maracanã. Para o Romário, a raiz do problema está na falta de dedicação exclusiva dos árbitros à sua função. Vamos lá, seguindo aqui o Romário falando. Hein, ó. O árbitro não é o único profissional dentro de campo que não tem uma profissão, que tem que ficar pensando no que ele vai fazer fora do futebol. Assim como o jogador de futebol, tudo que está relacionado ao esporte exige que você esteja 100% voltado, ligado e concentrado na tua profissão. E a de árbitro é uma de muita responsabilidade, uma das mais responsáveis pelo futebol, explicou o baixinho aí, tá?
O senador revelou que o projeto de lei para a profissionalização da arbitragem não é novo, mas que ganhou força recentemente. Palavras dele: eu já venho com esse projeto há uns 15 anos e essa semana, com essas falhas que a gente viu aí da arbitragem do VAR, essa pauta, vamos dizer assim, esquentou novamente. Meus amigos, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês concordam que é necessário a profissionalização? Eu acho que sim. Mas essa história do Romário falar que esses árbitros, né, não tem que procurar uma nova profissão, meus amigos, só para vocês terem noção, os árbitros que apitam o futebol, o Campeonato Brasileiro Série A, só para vocês terem noção, os caras ganham em média, teve um camarada que foi na Jovem Pan e fez os cálculos, em média 57, 60 mil reais por mês. Por causa dos jogos, vão acumulando ali, né? Cada jogo, sei lá, 7 mil, 10 mil reais. É brincadeira. Deixe sua opinião nos comentários sobre a arbitragem brasileira. E o Samuel Lino, nosso Samuca, Samu. Meu irmão, Samuel Liso, que de liso já não tá mais, né, irmão? Não tem jeito. Samuel Liso está numa fase não muito boa aí. E recentemente teve um jornalista que disse que ele não tá jogando bem porque ele tá curtindo muito a night. Ele tá saindo demais, irmão. Será que é verdade ou é mentira? Vamos ver aqui a posição do Flamengo sobre esse suposto episódio aí das baladas. Vamos lá. Nas últimas horas surgiram rumores de que o atacante Samuel Lino do Flamengo estaria abusando da noitada do Rio de Janeiro. Segundo boatos, esse suposto comportamento teria impactado diretamente seu desempenho nos últimos jogos. Entretanto, a informação não procede. Vamos ver aqui quem está trazendo da onde é a fonte, né? Vamos lá. De acordo com o jornalista Pablo Rafael, fontes próximas à diretoria rubro-negra negaram que Lino tenha se envolvido em sequências de noitadas. O entendimento no Flamengo é que, nos dias de folga, cada atleta decide como aproveitar seu tempo livre. Porém, o clube ressalta que festas durante treinos ou períodos de concentração jamais são aceitáveis para os jogadores. Samuel Lino soma 2 gols e 4 assistências pelo Flamengo até o momento. Após um início arrasador que chegou a chamar a atenção, sim, né, do técnico italiano Carlo Ancelotti, lá na seleção brasileira, o atacante viu seu desempenho cair. Agora está buscando aí um recomeço na Gávea, buscando recuperar ritmo e confiança para ajudar o Mengão nas decisões pelo Brasileirão e Libertadores. É isso mesmo. Vamos lá. Período sem jogos pode ser fundamental para o Samuel Lino no Flamengo. Sem férias, desde que chegou do Atlético de Madrid, Lino acumula desgaste físico evidente. O atacante disputou 14 partidas consecutivas, sendo 11 delas como titular, desde sua chegada, que ocorreu em agosto. Com o Flamengo voltando a campo apenas no dia 15 contra o Botafogo, o jogador que foi a contratação, né, na verdade, mais cara da história do clube, terá 9 dias para se recuperar física e mentalmente antes do clássico. E aí, seguindo aqui, tá? Representantes do Samuel Lino estudam processar o jornalista que divulgou, né, que ele estava na balada por danos morais. Meus amigos, vamos ler aqui, ó. Segundo informação divulgada pelo jornalista Jonas Stelman, os representantes do atleta estão estudando a possibilidade de ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra o jornalista Jorge Nicola, que recentemente noticiou que o jogador estaria exagerando em casas noturnas. A defesa de Nino considera a informação falsa e entende que a divulgação causa um dano direto e prejudicial à imagem do atacante. A equipe jurídica que representa o jogador já teria todo o processo delineado, aguardando apenas a autorização formal de Samuel Lino. Meu amigo, Jorge Nicola, pode dar ruim pra você, hein? Chegamos no Bruno Henrique, é isso mesmo. Nosso BH participa de audiência da Comebol e explicou aí gesto obsceno. Vamos ver aqui a reportagem comigo, ó. O atacante do Mengão participou de uma audiência no Tribunal Disciplinar da Comebol nesta sexta-feira, dia 10, ontem, né, para se defender de uma denúncia por gesto obsceno. O episódio ocorreu durante a comemoração da classificação do time para as semifinais da Libertadores, em partida contra os Estudiantes, né, os nossos aluninhos na Argentina. Em seu depoimento, o jogador pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que não teve a intenção de provocar a torcida adversária. Ele garantiu que terá mais cuidado para evitar reações semelhantes no futuro. Cuidado, BH, tu tá
foi punido lá pelo caso das bets, irmão. Eu fiquei o dia todo aqui, quase 18 horas, 20 horas de audiência, torcendo por você, irmão. E aí tu tomou aí um gancho, né? Foram, se não me engano, 12 partidas, tá jogando por efeito suspensivo, não entra mais em problema, irmão. Fica na moralzinha, joga teu futebol, não dá mole não. Fica mandando, mostrando negócio lá pros outros não, nego. Vamos lá. A defesa do atleta, representada pelo advogado Michel Assef Filho, excelente advogado, argumentou, foi uma reação impensada diante das inúmeras ofensas que os atletas vinham sofrendo naquele momento. E desde que chegaram, é claro, lá na Argentina, sofrendo muito. Teve até arremesso de isqueiro que atingiu o Bruno Henrique. Explicou o advogado lá na declaração no UOL. Aí já começa a ficar estranho. De fato, se ele tomou uma isqueirada na cabeça, meu irmão, jogaram o objeto no cara, é difícil, né? Às vezes o cara quer mandar dedo, o cara quer xingar, ali no nervosismo, né? Bruno Henrique pode ser desfalque contra o Racing. Vamos ver essa reportagem, ó. O caso gera atenção no Flamengo, que aguarda a decisão do tribunal para saber se poderá contar com o atacante nos jogos decisivos da Libertadores. O próximo confronto do time na competição é contra o Racing, pela semifinal, com a primeira partida marcada para o dia 22 no Maracanã. Esta, só para lembrar, não é a única questão disciplinar enfrentada por Bruno Henrique, como já afirmei, né, os 12 jogos que ele vai tomar. Mas seguindo aqui, tem mais uma reportagem interessante que eu preciso trazer para você sobre o Bruno Henrique. Quando ele será julgado, né? Quando será julgado? Vamos ver aqui, ó. A novela envolvendo o julgamento do Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça parece estar próxima do seu capítulo final. Punido em primeira instância, com uma suspensão de 12 jogos e uma multa de 60 mil por supostamente forçar um cartão, o atacante do Flamengo segue em campo graças ao efeito suspensivo. Contudo, a data para a decisão no pleno do tribunal já começa a ser desenhada. Possivelmente nos dias 30 ou 31, vai depender aí do agendamento da sessão. Deixe sua opinião. E a final da Libertadores, aonde vai ocorrer? Em Lima? Em Tima? Em Tica? Meu irmão, tô brincando um pouquinho com vocês aqui, mas vamos ver o que tá acontecendo, que movimentação é essa lá na Conmebol, irmão, que já tem plano B, se for tirar lá de Lima, pra onde vai, irmão? Ah, meu Deus do céu. Vamos ver aqui comigo aqui, ó. A Conmebol está preocupada com a crescente instabilidade política no Peru e já trabalha com uma alternativa para a sede da final da Libertadores, marcada para o dia 29 de novembro, lá no Estádio Monumental de Lima. Então, só para a gente entender, está marcado 29 de novembro, final da Libertadores, no Estádio Monumental de Lima, lá no Peru. Então, vamos seguir aqui com a reportagem. A crise no país, que culminou com a destituição da presidente Dina Boluarte na madrugada desta sexta-feira, ontem, motivou a direção da Conmebol a adotar uma postura cautelosa. Segundo informações do Estadão, a entidade não descarta uma mudança de local se não houver garantias plenas para a realização do evento. Meu irmão, pode ficar perigoso, né? Para avaliar o cenário de perto, uma comitiva da Confederação desembarcará em Lima na próxima terça-feira. O plano B da Conmebol tem nome e endereço já certinho, ó. Assunção, a capital do Paraguai, país que abriga a sede da entidade, surge como a opção mais viável, tá, galera? A cidade já se prepara para receber a final da Copa Sul-Americana uma semana antes, que vai ocorrer lá em 22 de novembro. Isso, é claro, facilitaria a logística para organizar as duas decisões continentais em sequência. E o provável palco para os eventos seria o tradicional estádio Defensores del Chaco. Meu irmão, lembrando que em 2019, tá, a sede da final também havia sido trocada, né? Aquela final histórica, gol de Gabigol, finalzinho, nossa, contra o River Plate, lembra disso ou não? Ia ocorrer Santiago no Chile, né, para justamente Lima no Peru, devido à onda de protestos que estavam acontecendo. Então, já aconteceu em 2019, será que tem algo para acontecer de parecido? Será que esse ano é o ano novamente? Campeão da Libertadores, irmão, campeão, muitas coincidências. Deixa sua opinião nos comentários, se isso vai te afetar ou não, essa mudança, se você estava se preparando para ir para a final da Libertadores em Lima e se mudar para Assunção, se você vir com outros olhos, né? Do Peru para o Paraguai. Deixe sua opinião nos comentários. Falando agora sobre o Wallace Siam, meu amigo, um ex-Flamengo,
disparou sobre o jogador, dizendo que o Wallace acha que é o super-homem. Meu Deus do céu, então é por isso que ele tem agido dessa maneira? Vamos ver aqui comigo a reportagem, tá? O ex-lateral esquerdo Gilberto, com passagem pelo Flamengo e que atuou como coordenador do plano de desenvolvimento individual nas categorias de base do clube por 4 anos, não se mostrou surpreso com o momento conturbado vivido pelo jovem atacante Wallace. O jogador de 20 anos foi recentemente multado pela diretoria após ser expulso na derrota aí para o Bahia. Todo mundo já está ciente disso, eu já falei, e muitos outros já falaram sobre o caso do Wallace, né? Então vamos ver aqui, ó. Seguindo com a reportagem, em entrevista lá no evento beneficente Partida do Coração, que ocorreu no Maracanã, falei agora há pouco, Gilberto, que acompanhou de perto o desenvolvimento de Wallace, revelou que as questões comportamentais do atleta não são uma novidade. Caraca, palavras dele, vamos ler aqui, ó, exatamente o que ele vai falar, ó. Ele é um jogador que eu tinha um carinho muito grande, então sempre conversava com ele. A maior parte do que as pessoas estão fazendo lá, né, lá no Flamengo, conversando com ele, eu acho que estão tentando fazer, todo mundo já fez. Caraca. O grande lance é ele saber ouvir, interpretar o que está recebendo e aplicar isso no dia a dia, disse o Gilberto aí. Segundo o ex-jogador, o atacante sempre demonstrou dificuldade em absorver os conselhos. Avaliou aí o nosso Gilberto, jogou muita bola, né? Gilberto avaliou, vamos ver aqui, ó, avaliou a escolha de Wallace por coach. Vamos ver aqui, ó. Recentemente, o Wallace iniciou um trabalho com o coach mental Cleiton Carvalho. Para Gilberto, no entanto, o sucesso de qualquer acompanhamento depende unicamente da disposição do jogador em mudar. Palavras dele. Não adianta ele contratar um mentor, um pai de santo, caraca, forte, né? Um padre, o que seja, se ele não entender o que está sendo passado para ele. Ele é um jogador que tem muito talento. Isso sempre foi dito sobre ele. E essa questão comportamental também foi falada sobre ele, enfatizou Gilberto. Apesar das críticas, Gilberto finalizou em um tom de esperança, elogiando o caráter do jovem e acreditando em sua recuperação. E aí, galera? Aí você começa a ver que, na verdade, os problemas com o Wallace acontecem já há bastante tempo, né? Não são de agora, né? Gilberto trabalhou na base. E aí, assim, é puxado, né? Que ele comece a melhorar as atitudes dele, fora de campo, dentro de campo, porque é um bom jogador. Mas o comportamento faz a diferença. Chegamos na última notícia do nosso dia, do nosso vídeo. Júlio César exalta Rossi e destaca trabalho excepcional do goleiro do Flamengo. Júlio César, um dos grandes ídolos da história do Flamengo, esteve presente lá no evento. Todo mundo já sabe, o evento beneficente do Maracanã, já falei. O ex-goleiro não poupou elogios ao atual camisa 1, Agustín Rossi. Questionado sobre o momento do goleiro, argentino, titular absoluto da equipe, comandada por Felipe Luiz, Júlio César foi direto e classificou o desempenho de Rossi como excepcional. Palavras dele: é um goleiro que mantém uma regularidade muito grande. Isso é muito importante para jogar no Flamengo. A pressão é enorme e a gente sabe disso. O Rossi está fazendo um trabalho excepcional e substituir o Diego Alves não é fácil. Ele seguiu dizendo, depois da linda história que o Diego construiu aqui no Flamengo, muitos títulos, sendo protagonistas muitas vezes, acho que o Rossi está fazendo um trabalho maravilhoso. Completou aí o Júlio durante a partida do coração, que reuniu lendas do futebol brasileiro e italiano. Meus amigos, tem jeito, né? Rossi está sendo notícia quase que diariamente, né? Todo mundo falando do Rossi e, foi o goleiro do mês de setembro, já ganhou 3 prêmios esse ano, nessa temporada. Ontem eu divulguei aqui, eu acho que de 77 defesas, 77 lances de gol, ele defendeu 68. Pô, meu irmão, absurdo, parece que o cara teve 80 e poucos % de aproveitamento, cara. Então, Rossi, muito obrigado, irmão, por ser um cara tão dedicado. A gente percebe que o Rossi dentro de campo, ele tem uma vontade, irmão, que se os jogadores do Flamengo tivessem, né, nesse momento de crise que a gente está passando, todos tivessem, porque alguns dão sangue, mas a grande maioria não está dando sangue. A gente estava, irmão, liderando o campeonato, indo bem na Libertadores, e esses
esses problemas de arbitragem que estão acontecendo nem estariam nos afetando tanto assim. Mas deixe sua opinião nos comentários, irmão. O que você achou aí da questão do Rossi? Feliz ou não feliz? Você tá feliz com o Rossi? E eu, meu irmão, infelizmente vou ficando por aqui. E aí preciso te pedir, se você não deixou o like maroto, já deixa o seu like, irmão. Se não é inscrito no canal Daniel Rubro-Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do malvadão, do mais querido, do nosso Mengão, irmão, porque você nos ajuda demais. E o canal só cresce por causa de você. Lembrando que possuímos o mesmo DNA rubro-negro e amamos quem? Amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras. Pra sempre, Flamengo!